Que outros exemplos em que a bioética ela é fundamental de ser estabelecida? Não, eu acho que, por exemplo, tem questões fundamentais. Por exemplo, acesso ao sistema de saúde é uma discussão bioética fundamental. Até quanto a gente pode pensar que se pode oferecer para a sociedade cuidados de saúde, e tu pega, por exemplo, esse tema de alocação de recursos, né, de órgãos para transplantes, de tu chegar e ter qual é a questão de medicamentos especiais, se tem várias questões de acesso, o próprio acesso mais simples, se tu for pensar, da pessoa ter acesso ao posto de saúde com atendimento qualificado, já contempla inúmeras questões bioéticas, né? Desde uma situação que nem essa, muito pragmática, muito social, até questões que vão passando por novas terapêuticas, por novos exames de diagnóstico. E aí começa, por exemplo, assim, um desafio enorme que se tem na bioética hoje em dia, a área de genética, aonde eu, cada vez que ia ao meu médico fazer um exame, os resultados me diziam respeito só a mim. A repercussão para terceiros, do ponto de vista médico propriamente dito, era nenhuma. Agora, no momento que a gente está entrando com variáveis genéticas no meio, se tu é da minha família e eu sei que eu tenho uma doença genética, tu também tem repercussão. Então, a noção de privacidade, de confidencialidade, as novas questões, por exemplo, de discriminação por determinadas doenças, né? Tudo que se vivenciou com a questão do episódio HIV/AIDS, por exemplo, né? Que foi uma escola maravilhosa de como se trata uma maneira de começar a não discriminar pessoas em função de um diagnóstico, né? Se tu pega, por exemplo, a questão de toda a reprodução assistida, que a gente já falou, a gente tem assuntos que não param, se for pensar, porque a bioética é muito abrangente. E ela, sempre que provocada, ela faz essa reação de propiciar um espaço de discussão, de mediação, para a gente poder fazer, né, pelo menos alguma forma de avanço na possibilidade de conhecimento. E quando as questões bioéticas interferem a questão do conhecimento? Por exemplo, é famoso o caso do aluno na própria universidade que se recusou a fazer experimentos com os animais. Quais os procedimentos? Como é que isso interfere ou não na aquisição do conhecimento? E aí a gente tem que pensar assim, a bioética discute basicamente uma única coisa, como a ética faz, né? Que é a questão assim, aquela ação que eu estou fazendo, ela se justifica ou não? É adequado ou não fazer aquilo que eu quero fazer? E a pergunta da bioética, a pergunta da ética é sempre o porquê fazer ou não fazer, né? Diferente do que a moral prescreve, diferente do que a lei estabelece, que são regras, a moral trabalha num plano da justificativa. E que a gente tem que trabalhar num plano de justificativas que são baseadas em argumentos que são passíveis de discussão racional. Aí tu chega, por exemplo, e vê aquele episódio do aluno que se recusou a participar de atividades com animais, tem uma justificativa baseada na sensibilidade do aluno de dizer, olha, em experimentos que envolvam animais eu não quero participar. O que não pode ser pensado é que isso se estenda a todo e qualquer procedimento usando animais ser considerado como sendo inadequado. Então nós vamos ter que pensar assim, a gente pode desconsiderar os animais de qualquer consideração? É óbvio que não. Agora, a gente não vai poder fazer nenhuma pesquisa com animais a partir de agora. Aí a gente tem que pensar o argumento seguinte, nós continuamos a fazer pesquisa também com seres humanos. E o que é o critério? É a adequação. Então, se tu faz uma pesquisa em animais, se tu faz uma pesquisa em humanos, tendo uma justificativa ética de que tu está minimizando riscos, tu está buscando benefícios, tu tá de alguma forma pensando no conjunto maior e não só naquela situação particular, se justifica. Agora, eu também não posso, bioeticamente falando, desqualificar aquela demanda individual de um aluno que nem esse. A gente vai ter que pensar em estratégias que não vão poder
contemplar a totalidade da experiência que ele teria em participando daquela atividade. Mas então eu também não posso excluí-lo por uma situação que nem essa. Então nós vamos ter que pensar assim, que atividades complementares ele pode fazer que possam suprir alguma parte, pelo menos, dessa carência que ele vai ter em não participando. E a gente tem que pensar nessa visão mais abrangente, do todo e da parte, tendo esse diálogo constante. Até falando nessa questão da pesquisa universitária, a universidade também tem um comitê de ética, né? Como é que funciona esse comitê? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem um comitê de ética que funciona desde 2007, desde 97. E eu fiz parte da composição inicial do comitê, e na universidade nós já tínhamos, na época, 2 outros comitês. Tinha o comitê da Faculdade de Odontologia, que era um pouquinho anterior, era de 2005, de 95. Sim. E o comitê do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que foi um comitê criado em 1989. Esses comitês, todos eles têm um objetivo básico, que é verificar se os projetos de pesquisa que estão sendo propostos para ser realizados, antes deles serem executados, se eles preenchem critérios de adequação. Então, se não vão expor a pessoa a situações abusivas, se o critério de seleção é justo, se os riscos são riscos passíveis de serem bancados, se as pessoas vão ter um tratamento humano adequado, se os animais vão ter as medidas de cuidado que eles preconizam, se as pessoas vão ser adequadamente informadas dentro de um processo de consentimento. E aí, então, o pesquisador submete ao comitê o protocolo de pesquisa dele, com o projeto, consentimento e outros documentos. O comitê se reúne, uma das pessoas recebe antecipadamente o projeto para avaliar, elabora um parecer que ele vai dizer se esse projeto é aprovado, não aprovado, ou se ele ainda merece algum aprimoramento que permita a sua aprovação. E aí o comitê se reúne, e na composição do comitê, que é sempre multiprofissional, que tu vai ter médicos, né, engenheiros, administradores, enfermeiros, biólogos, ou seja, a diversidade da universidade está ali presente, mais um representante externo dos usuários da comunidade em si. E essas pessoas deliberam, e aí vão ver se o projeto já pode ser aprovado, se ele merece alguma situação de melhoria por parte do pesquisador, ou, excepcionalmente, se ele é não aprovado. E é realmente excepcional que as taxas de não aprovação flutuam no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, ao redor de 1%. Sim. Que seriam pesquisas consideradas como sendo pesquisas abusivas. Uns 85% a 90% dos projetos acabam sendo aprovados ou na primeira vez ou após aprimoramento. E tem uma taxa de uns 5 a 10% que depois que o pesquisador recebe, ele se dá conta de que tem tanto problema para resolver que talvez valha a pena pensar num outro projeto.